Olá, turminha do sexto ano da Escola Caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Raineri, professor de matemática, e nós vamos dar início agora às nossas videoaulas do segundo bimestre do nosso Sistema Maxi, tá? Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essas aulas, tá? Bom, nós vamos adentrar esse universo aí dos números na disciplina de matemática com as operações básicas da matemática, as 4 operações, um assunto que vocês já viram e com certeza vocês vão tirar de letra aí. Bom, pessoal, então pegue lá o seu livro do Sistema Maxi, tá? Na disciplina de matemática. Peguem na página 208, tá? Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. E lembrando que as nossas dúvidas você pode mandar no meu PV, tá? Pelo WhatsApp, que nós vamos estar aí dispostos a tirar essas dúvidas de vocês. Bom, pessoal, o nosso assunto é operações fundamentais, tá bom? Então nós temos lá na página 208, para que servem as operações fundamentais. Bom, como nós vimos nas unidades anteriores, em quase todos os momentos do cotidiano, usamos operações matemáticas. Né? Nós já falamos isso em sala de aula, seja na hora que desde o momento que você acorda, até dormindo, né? O seu corpo ali, ele é regrado por números. Batidas do coração, a quantidade de inspiração e expiração. À medida que o seu cabelo cresce, o seu corpo, a sua unha, tudo está voltado para os números e para as operações matemáticas. Quando nós vamos às compras, as operações matemáticas nos ajudam a entender quanto pagamos por determinado produto, quanto de troco devemos receber, qual o valor total da compra de vários produtos, etc. Utilizamos essas operações quando queremos estipular a quantidade de tempo que deixaremos o carro em determinado estacionamento, para saber quanto falta para começar o nosso programa favorito de televisão, quanto tempo vai durar essa videoaula, a que horas sairemos de uma sessão de cinema, saudade aí, né, de ir ao cinema, e em várias outras situações do cotidiano. Bom, pessoal, então olha só, nós vamos estudar as quatro operações básicas, né, vamos dar continuidade, até porque vocês já estão estudando aí desde a educação, né, o Fundamental 1, da primeira parte, aí, a parte, né, até o 5º ano. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que adição, o que nos traz a ideia de adição? Adição é juntar ou somar quantidades ou acrescentar uma quantidade a outra. Então, toda vez que eu utilizo a adição, eu vou acrescentar, eu vou somar, né? Eu tenho 15 figurinhas e aí eu ganho mais 7. Então, a ideia é que eu vou ter de aumento, né, na minha quantidade de figurinhas. A subtração, o que nós temos pela subtração? Tirar ou completar ou comparar uma quantidade da outra. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma ideia de perda, de retirar, tá? Um exemplo, uma pizza tem 8 fatias, tá? E aí o seu irmão comeu 2, então ali foi o que? Retirado, então vai ficar 6 fatias. Meu cabelo tem, né, as meninas aí, digamos, 3 palmos, né, 3 palmas ali, vamos dizer, meu cabelo já chegou a 1 metro, e aí eu vou cortar 30 centímetros, então essa é a ideia de tirar. A multiplicação, tá? Lembrando que a multiplicação, ela é adicionar parcelas iguais, calcular o total de objetos organizados em fileiras iguais, e quantidades de combinações que podem ser formadas por elementos de 2 ou mais grupos diferentes. Na sala de aula, nós temos 6 fileiras, cada fileira com 5 alunos. Então, nós não precisamos somar 5 mais 5 mais 5. Nós não precisamos somar 6 vezes ali o 5, né?
seria 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Pronto. 6 vezes. Não, então nós já usamos o quê? A multiplicação. 6 vezes 5, 30. E a divisão, ela traz a ideia de repartir em partes iguais e descobrir quantos grupos iguais podem ser formados. Então, a divisão, ela serve aí para a gente ter uma ideia de quanto cada pessoa irá receber. Né? Vamos dizer aí que nós temos 1000 lápis. Tá? Vamos diminuir, 100 lápis, tá? Para não ficar uma coisa exagerada. Eu quero dividir esses 100 lápis com cada aluno da sala. Então, para a gente saber a divisão, daqui a pouco nas outras unidades, nós vamos estudar os critérios de divisibilidade. Nós sabemos que 100 não é um múltiplo de 30, uma sala com 30 alunos, então ainda nós vamos ter resto. E é isso que nós vamos ver agora em cada uma dessas operações matemáticas. É isso aí, pessoal. Então, olha só, adição, tá bom? Lembrando que para me armar, eu preciso sempre ter as ordens numéricas, né? Então, vamos ter aqui a unidade, dezena e centena. Então, regra básica, unidade debaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Então, nós vamos ter aqui 2 mais 5, 7, 4 mais 2, 6 e 3 mais 2, 5. Lembrando o valor absoluto e relativo, né? Então, aqui eu tenho 7 na unidade, então ele representa 7. Perdão, representa o valor relativo a ele é 7. Esse 6 aqui, ele está nas dezenas, então ele vai ter representação de 60. Assim como o 5, que está na centena, ele vai representar 500. Tá bom? Lembrando, aqui nós não tivemos, no caso, 2 mais 5, 7. Se fosse 5 mais 5, daria 10. Então, ficaria a unidade, que é o 0, e iria subir aqui a dezena, tá? Os termos de uma subtração: minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Lembrando que na adição é parcela a parcela, e aí soma o total. Então, como fazemos a subtração? A subtração também vai compreender unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, né, a ideia de retirar 3 menos 5, 2, perdão, 5 menos 3, 2 e 7 menos 4, 3. Tá bom? Então, essas continhas vocês já estão aí habituados com elas desde o primeiro ano. A multiplicação, lembrando que a multiplicação também eu chamo de produto. Então, nós temos aqui 125, que é a primeira parcela, e 23, a segunda parcela. Lembra lá das propriedades? Se eu multiplicar 23 vezes 125, vai dar o mesmo resultado, que é a propriedade comutativa. Comutativa que ela existe somente na adição e subtração. Tá? Então, eu multiplico 3 vezes 5, 15. Lembra que vai subir o 1 aqui, tá? Para a dezena. Ficou 5, que é a unidade, sobe a dezena. 3 vezes 2, tá? Lembrando que eu vou pegar do segundo fator, eu vou pegar o segundo fator aqui, a unidade, multiplico com a unidade, dezena e a centena do primeiro fator. E assim também eu faço com a dezena do segundo fator, multiplicando com todos do primeiro fator. Então, eu tenho 3 vezes 1, 3. Multiplicação por 2, 2 vezes 5, 10, sobe 1. Repara que eu vou colocar a unidade, quando eu estou multiplicando, na direção do 2 aqui, ó. Eu tenho 2, então 2 vezes 5, 10, fica o 0, tá? Na direção do 2. Esse espaço aqui que eu coloquei aqui a interrogação, muita gente preenche com um sinalzinho de mais. Ou pode acrescentar um 0 aqui também, tá? Que não tem problema. Só que esse 0 eu não aconselho, por quê? Porque a resposta 2 vezes 125 vai dar
250. E aqui, se você acrescentar um zero, olha, ele ia ficar 2.500. Então, é preferível que você deixe em branco ou coloque o sinalzinho de mais. E aí você faz a adição, tá? Olha, desce o 5, 7 mais 0, 7, 5 mais 3, 8 e desce o 2. Tá bom? Isso aí, com certeza, muita gente estudou para o teste de tabuada, né? Mas, infelizmente, não deu para a gente fazer aí a nossa segunda chamada. Divisão. A divisão, como nós já estudamos, vocês já viram, nós temos também 4 fatores importantes aqui. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto, tá bom? Então, nós dividimos aqui 12 dividido para 4, 3, faz a volta, que daqui a pouco nós vamos ver operações inversas. 3 vezes 4, 12, e aqui você subtrai 12 menos 12, 0. Lembrando que o resto, tá? Olha, dividendo, quociente, que é o resultado de uma divisão. O resto ele é muito importante. Por quê? Porque se o resto for 0, eu tenho uma divisão exata. Se o resto for diferente de 0, significa que a minha divisão ela não é exata, tá? Então, nós vamos ver depois a continuidade. Lembrando que nós estamos trabalhando com números naturais. É por isso que aqui nós vamos admitir o 0 ou parar quando nós encontramos o resto. Os números com vírgula já fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, nós vamos estudar isso daqui, né, para as outras unidades. Bom, pessoal, olha só. Vai ficar um dever de casa depois, mas vamos pegar aqui esse exemplo da página 210, tá? Aqui nós temos uma ideia de multiplicação, tá bom? E adição. Olha só. Se nós formos usar a adição, nós temos aqui na horizontal e na vertical essa fileira aí dos docinhos, tá? Organizados em um tabuleiro. Então, eu tenho aqui 3, 6, 9, 12 docinhos numa fileira, né? Se eu for contar na horizontal, se eu for contar aqui na vertical, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 docinhos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a soma, ó, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, 5 vezes eu vou somar. E aí, como eu já estou falando a palavrinha vezes, eu posso usar a multiplicação, que aí eu pego a fila pela coluna, tá? A fila aqui na horizontal pela fila na vertical. Então, eu teria 12 vezes 5. 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 dá 60. E aqui eu teria o quê? 5 vezes 12, 60. Então, eu posso usar aqui tanto a multiplicação como a adição. Bom, pessoal, números pares, tá? Esse assunto aí ele vai estar na página 210, tá bom? Então, o que nós temos lá? Na matemática, a paridade, ser par ou não, é uma propriedade dos números inteiros, assim como dos naturais. Pausa aí, o que é números inteiros? Lembrando que números inteiros vocês vão ver somente no 7º ano, tá? Que são esses números aqui, ó. Nós estudamos os naturais. Os naturais, eles têm a contagem a partir ou não do zero, mas são números maiores, né, ou igual a zero. Os inteiros já vai ser essa parte negativa, tá bom? Que isso aqui é assunto do 7º ano. Então, os quais são classificados em 2 categorias, par ou ímpar. Um número natural é par se ele é divisível por 2, caso contrário será ímpar. Então, o número 2, ele determina aí quem é par ou não, tá? A partir da divisão. Então, o resto deu 0, dividido por 2, ele é par. O resto deu diferente de 0, né? Na divisão por 2, ele é ímpar. Então, isso aqui vocês já viram, né? Já conhecem bem, né? Os meninos lá no futebol, lá na hora de escolher quem vai ficar com o campo ou com a bola, tira o par ou ímpar, né? Então, várias situações aí nós temos
também de contagem. Por exemplo, 2020, que é esse ano que nós estamos vivendo, número par, tá? O número da sua casa, né? Se é par ou ímpar. Então, olha só, aqui um exemplo, tá? O número 14, ele é par ou ímpar. Então, vamos dividir 14 por 2, nós temos aí a resposta 7, com o resto 0. Então, 14 é par. Aqui uma tabelinha, tá bom? Aí até 100. Lembrando que nós temos aqui os algarismos, ó, de 1 a 9, incluindo... Aliás, aqui não está, mas se a gente for colocar aqui o 0, então nós temos aí os 10 algarismos de 0 a 9, e aí os outros números que são formados por esses algarismos. Então, aqui, ó, nós temos essa fileira aqui, essa coluna com números ímpares, tá? Destacado com essa cor aqui mais clara, e o amarelo com os números pares, tá? Nessa contagem de 1 a 100, tá bom? Então, repare que a partir do 1, ó, não posso dividir 1 por 2 na forma natural, mas o 11 nós já teríamos 11 dividido por 2 seria 5, né? Então, com o resto 1. Então, perceba que aqui, esse aqui sempre vai sobrar o resto 1, ó, tá bom? Na verdade, né, todos vão ter resto 1, né? Digamos, 13 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 12... 6 vezes 2, 12. 13 menos 12, 1. Então, o resto aqui sempre vai ser 1. Tá? Isso na divisão por 2. Operação inversa. Também está no nosso livro, aí na unidade 1 do nosso livro, na página 211. Repare lá que nós temos aí o diálogo entre esses dois garotos, tá bom? O que nós temos, ó? Se tenho 3 caixas com 4 carrinhos em cada uma, para saber o total de carrinhos, posso fazer 3 vezes 4, que é 12. E o que o outro colega responde? Então, como também tenho 12 carrinhos, eu quero guardar 4 em cada caixa, posso fazer 12 dividido por 4, que é igual a 3. Assim, sei que precisarei de 3 caixas. O que nós percebemos? Que um utilizou a multiplicação e o outro utilizou a divisão. Então, nós temos ali operações inversas. Lembrando que a adição ela é o inverso da subtração e, por sua vez, a subtração é o inverso da adição. E a multiplicação com a divisão são operações inversas também. Tá? Então, aqui, assim podemos concluir que multiplicar por 4 e dividir por 4 são operações inversas. Tá? Então, a adição e a subtração. Observe como se relacionam as operações adição e subtração nos exemplos abaixo. Eu tenho 16 menos 4, 12. O número da soma anterior menos a segunda parcela dá uma diferença. Lembrando que o resultado da subtração é chamado de diferença, né? E que a primeira é igual à primeira parcela da adição é igual à primeira parcela da adição anterior. Então, olha só, vamos fazer a operação inversa aqui, ó. Aliás, não é inversa ainda, mas se eu pegar 16 menos 12, que foi feito aqui, nós vamos ter o quê? Apenas o resultado, que é o subtraindo, tá? Eu não vou poder pegar, subtrair, no caso aqui, 16 menos 4, 12. 16 menos 12, 4, tá? Lembrando que sempre o subtraindo na nossa operação de subtração ele é maior. Não vou poder subtrair 12 menos 16 para dar 4, que aí o resultado já seria um número inteiro. Tá bom? Então, o que eu posso concluir? Que 12 mais 4, 16. E 4 mais 12, também 16. Tá? Então, nós temos aí a multiplicação e divisão. Olha só como funciona. 4 vezes 3, 12. Então, eu posso pegar na subtração, eu não posso pegar os dois termos. Viu lá ainda agora? Aqui eu já posso. Ó. Eu posso pegar o 12 e dividir tanto pelo primeiro fator, que é o 4, como pelo segundo fator, que a resposta vai ser equivalente aqui no caso. Ó. 12 dividido para 4, 3. 12 dividido para 3, 4.
Então, se eu pegar a tabuada, ó, 3 vezes 4, 4 vezes 3, aqui eu tenho uma operação que uma propriedade, perdão, comutativa. 4 é o primeiro fator, 3 é o segundo e 12 é o produto. O produto dividido pelo primeiro fator tem o segundo fator por quociente. O produto dividido pelo segundo fator tem o primeiro fator por quociente. Tá bom? Aí olha só, o que nós vamos fazer também. Depois eu vou deixar um dever de casa, tá? Então aqui, nós já fizemos essa atividade em sala de aula, tá? Acho que eu já fiz aí com o sexto D e o sexto A, se não me engano. As pilhas de números foram formadas seguindo certas regras. Descubra qual a regra em cada situação, escreva e depois calcule os números que estão faltando. Tá bom? Bom, pessoal, então aqui vocês vão fazer o exercício, mas desde já o que nós temos? Nós temos aqui 4 números na base dessa pirâmide. Então, aqui, olha, a dica estava no 8 e no 7. Como é que chegou nesse resultado do 8? Então, eu vou pegar 3 mais 5, 8. E 5 mais 2, 7. Portanto, eu vou pegar aqui o 7 mais 3, 10. Para dar 18, eu precisava do resultado, né, 10. Então, 10 mais 8, 18. Só que eu poderia usar também a operação inversa. Se aqui deu 8, tá, e eu tenho 3 nesse primeiro quadrinho, então o segundo, né, de 8 tirando 3 fica 5. Então, aqui 18 tirando 8, 10. Como eu tenho aqui 8 mais 7, eu vou ter a resposta 15. Somando 18 mais 15, 33. Então, tem outras pirâmidezinhas para vocês fazerem no exercício, tá? Só vejam se qual operação melhor vai se adequar. Se vai ser a subtração, a adição, multiplicação, né? Só não vai ser possível a divisão, até porque eu teria que começar da parte de cima para baixo. Dever de casa, tá? E aí vem um questionamentozinho. Onde mais pode ser? Que se eu só estou em casa, né, professor? Então, em casa mesmo, não saia, tá? Fique em casa, nossa campanhazinha aí. Nós não estamos de férias, nós estamos em pleno vapor no segundo bimestre. Pessoal, façam aí a página 209, 210, 12, 14 e 15. Atenção, tá? São cálculozinhos básicos. Na próxima semana eu vou postar o vídeo com a correção e a continuidade do assunto, tudo bem? Então, assim, se você tiver uma dúvida, manda lá no meu PV, tá? Pelo WhatsApp que nós vamos tirando. Esse dever vai ser para quinta-feira que vem, tudo bem? E aí o que acontece? Tá bom? Olha só, vou dar uma dicasinha nesse dever aqui. Pessoal, olha só, escreva que operações ou operações devem ser realizadas. Então, olha só, Pedro tem 145 centímetros de altura e o seu pai 192. Qual é a diferença? Pessoal, que palavrinha mágica é essa aqui? Pertence a que operação matemática? Diferença? Pertence à subtração, tá bom? Então, você ali vai resolver a partir da você vai reescrever aqui subtração. E lá embaixo tem um quadrinho para você fazer o cálculo. Tudo bem? Obrigado. Tá? Próximo vídeo teremos a correção. E desde já o meu muito obrigado e Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu mesmo. Tchau. Um abraço.